Vamos lá, mecânica de sólidos, aula teórica de reologia, de música de azul. Sempre lembrando que é o professor Sérgio que montou essas aulas e a gente tem que muito agradecer ele porque elas estão ótimas. E eu que vou dar aula para vocês agora. O que é a reologia, então? Vocês já devem ter ouvido muito eu falar, professor Sérgio falar da reologia da rocha. Tudo depende da reologia da rocha. É a ciência que estuda a deformação, strain, e o escoamento de corpos sólidos ou fluidos, gases ou líquidos. Em geologia, o comportamento reológico pode ser realizado através de ensaios laboratoriais de deformação. E sabendo esses ensaios, sabendo a deformação, a gente sabe o quanto que a rocha aguenta de tensão e de deformação e de rotação, etc. Então, como que as rochas deformam? Os ensaios laboratoriais para determinada resistência pode ser de compressão. Então, você insere uma força, um esforço diferencial, você põe o corpo de prova aqui dentro desse pistão e esse pistão vai ser apertado. Dentro dessa máquina a gente tem ao redor uma pressão confinante e você pode injetar ou não esse fluido. Então, essa pressão confinante injeta um fluido onde você pode aumentar e diminuir, injetar ou tirar esse fluido. E esse pistão vai estar sendo apertado com ação e reação, né? Aqui você mede essa pressão ou insere essa pressão desses fluidos. E aí a rocha vai ser apertada e vai trincar ou vai dobrar ou vai ter pra gente a resposta do que quanto ela aguenta. Esse então é o aparato para o ensaio de compressão triaxial. Aí, normalmente a gente usa um corpo de prova de um tamanho conhecido. Então é sempre o mesmo corpinho de prova que você põe ali das diferentes rochas, até para você poder comparar um com o outro. Então você tem aqui o corpo de ensaio, o corpo de prova, né? Em várias fases de deformação, dependendo da pressão que ele sofreu, da quantidade de fluido e de pressão confinante que você colocou dentro desse ensaio. Então, ela vai reagir de uma maneira. Ensaios de deformação de rochas, então, tem a pressão confinante, né? O sigma 3 aqui é mantido constante, enquanto a tensão, sigma 1, é aumentada. Então, você aumenta a tensão e mantém a pressão confinante. As condições de temperatura e pressão de fluidos podem ser controladas, então depende da sua máquina, você controla a temperatura ou você aumenta ou diminui essa temperatura e aumenta ou diminui a pressão de fluidos. Então vai estar relacionado sempre a temperatura e pressão. Os resultados dos experimentos podem ser analisados num gráfico, tensão por deformação, ou o conhecido de vocês, círculo de Mohs. Então aqui a gente tem a deformação axial e aqui a gente tem os megapascal, então a nossa pressão, né? A gente se inicia com uma pressão, vai subindo, 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 até que a gente chega num ponto de ruptura que fratura. Só porque eu quis trocar de ponteiro hoje. Chegou no ponto máximo do que essa rocha aguenta, ela fratura. Então você sofre uma deformação até 650 megapascal. Ele está de 200 em 200, aqui deve ser quase 700 megapascal. E aí é o ponto de ruptura da rocha. A gente tem aqui as três tensões, você joga no círculo de Mohs, então você tem a pressão confinante e a deformação axial, né, na lateral, que é o A, a tensão que você está gerando aqui em cima, e você consegue transformar isso no seu círculo de Mohs, tendo sigma 1, sigma 2 e sigma 3, até onde você chega com ela, e aí a gente calcula, posso calcular pela envoltória, posso calcular
transformando esse aqui, né, medindo os ângulos. Então, um típico experimento de deformação de uma rocha. Tenho aqui o megapascal, porcentagem de deformação. Eu estou subindo com ele aqui, sobe, 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 sobe. 300 megapascal, o máximo que ele aguenta. Ou ele vai direto para cá e rompe, né? E acaba o nosso ciclo. Ou você pode, por exemplo, aumentar a temperatura e deformar essa rocha até ele chegar num ponto que ele vai romper. A partir dos ensaios de deformação, a gente determina alguns parâmetros reológicos. E aí, isso daqui, os que vocês têm que saber como que a gente vai analisar até mesmo no afloramento. Então, a taxa de deformação, o módulo de Young, razão de Poisson, que é um brezinho assim, módulo volumétrico K, módulo de cisalhamento G. Lembrando para vocês que eu nunca lembro dessas letras, tá? Eu sempre pesquiso no livro. Então, a taxa de deformação, strain rate, indica o tempo que o material leva para acumular uma certa quantidade de deformação. E é expressa o Dzinho com um pontinho em cima. E sobre T, né? L menos L0, então o tempo de deformação. E, elongação. L, comprimento final. L0, comprimento inicial. E T, o tempo de deformação. Então, a gente sempre entrega para vocês a fórmula, vocês sabem procurar no livro. Então, uma taxa de deformação. Se eu tenho o inicial 10 centímetros, o final 10 centímetros e o inicial, o L0, 9 centímetros. Em tempo, eu tenho 1 hora, a gente sempre expressa o tempo em segundos, lembra da física? Então, 3.600 segundos. A gente vai ter aqui a taxa de deformação, L menos L0 sobre L0. Vocês já tinham visto isso lá em cima, 10 menos 9, 0,1. É a nossa taxa de deformação. Sobre o tempo, então, a gente vai ter 2,7 vezes 10 a menos 5, S menos 1. E aí, a gente entra na parte que eu sempre me confundo, que é saber ler tudo isso. Não tenho vergonha de dizer, tá? Faz anos que eu não trabalho calculando essas coisas. O que a gente tem que saber é que a nossa taxa de deformação é dividida por 3.600 segundos. Vamos ver algumas taxas de deformação. 10 a 1, 10 a 2, S menos 1. A, 10. Então, A era da água. Desculpa. Agora, a da lava. 10 a menos 7, a 10 menos 1, S menos 1 segundos, certo? Então, olha só a taxa de escoamento e de deformação da nossa lava. Tá vendo a frente dessa lava aqui? Aqui a gente vai começar a formar as lavas em corda. Essa parte externa, que é mais dura e resfria mais rápido, vai começar a fazer esse desenho e esse movimento, que vai estar vindo para cá. Aí a borda resfria e dentro dela ainda não resfria, então dentro dela ela vai fazendo assim, com o que está quente lá dentro ainda. E assim a gente gera as lavas em cordas ou encordoadas. E a taxa de deformação no gneiss, 10 menos 13, 10 menos 15, S menos 1. Então olha só o tanto que muda da água pro pastoso, que é a lava, líquido, pastoso, e agora a gente está numa fase que teve que vir mais quente e ela já não é líquida, né? E a gente gera os nossos sigmoides aqui, uma altíssima taxa de deformação. Já o módulo de Young, ou módulo de elasticidade, é um parâmetro mecânico que proporciona uma medida de rigidez de um material sólido. Ele pode ser calculado pela equação E. Já claro, não vou lembrar o signo aqui, o esforço e a deformação. Então, essa E grande, o módulo de Young, vai ser dado por Pascal, Newton por metro quadrado, tá? Onde a gente tem aqui a quantidade do esforço e a deformação. No módulo de Young, então, a gente tem aqui um L0 que está sendo deformado, mais, né? Então, a gente tem aqui
L menos L0 sobre L0, 0,05. Já aqui no outro vai ser 0,01. E no esforço, a força vezes a área. Então, como é que a gente calcula isso? A gente tem a tensão e a gente tem aqui o E, né? A nossa deformação. Então, tangente do módulo de ângulo, aí de E, né? Θ, tangente de menos 1 de E, até a gente chegar na tangente de θ igual a E. Tangente vezes θ, tangente menos 1 vezes E, vezes a tangente, vai gerar isso aqui pra gente, que é o que a gente vai encontrar aqui. Ponto A, o ponto B e o ponto C, e acha essa tangente de E, calculando, que a gente vai saber aqui do nosso θ. E aqui a gente tem os esforços, né, e a deformação. Conforme a deformação vai andando, a gente consegue tirar dela esse ângulo. Então, na deformação, a gente vai chegar no nosso esforço limite que vai gerar nossa ruptura. Então, a gente tem aqui o esforço diferencial, subindo aqui a nossa pressão, e aqui a nossa taxa de deformação. Então, nossa rocha submetida a um esforço que está subindo a alta pressão, e a gente quase não muda a deformação, ela vai aumentando devagarinho, até que ela chega num esforço limite que gera a ruptura, que é o limite elástico dela, onde ela não retorna mais. Mas tem um limite, até que ele pode retornar, para frente ele rompe. A partir do pontinho é onde tem a ruptura. O limite é onde ele pode voltar. Vamos lá, módulo de ângulo de alguns materiais. Borracha, borracha dura, elastômetros termoplásticos, ó, a gente sai de 0 aqui, vem a meio aqui, do coeficiente de Poisson. Então, ó, borracha, elastômeros termoplásticos, a borracha dura é menos, os cerâmicos é bem menos, a gente pega uma margem maior. Compostos poliméricos já pega uma margem desde romper até dobrar, até voltar a ser elástico. A madeira também pega uma gama grande, a depender das fibras que tem dentro delas, que vão ser as quantidades de fibras que a gente tem na madeira. As quantidades de fibras e quanto elas aguentam de elasticidade, sofrer compressão ou tração. Metais líquidos também vai depender da composição de dentro desses metais. Plásticos e o vidro menorzinho aqui, que pega uma parte pequena, não vai aguentar essa deformação. A razão de Poisson, então, importante na geologia, é a razão versus o coeficiente de Poisson. É de deformação transversal em relação à direção longitudinal de aplicação da carga de um material homogêneo e isotrópico. Aí, olha só, homogêneo e isotrópico. As rochas normalmente não são homogêneas e isotrópicas. A relação é estabelecida entre deformações ortogonais. Então, a gente tem aqui o verde escuro, objeto indeformado, e o verde claro, objeto deformado. Então, essa relação de Poisson aí é calculada por a deformação lateral dividida pela deformação longitudinal. Ele vai ser adimensional. Então, a gente vai ter que calcular a lateral e a longitudinal. Longitudinal e lateral. Razão de Poisson. E agora, qual que é a longitudinal? É da anterior. Eu volto isso depois, tem que me avisar. Então, vamos lá. Razão de Poisson para algumas rochas conhecidas: calcário fino 0,25, oolítico 0,18, granito 0,11, mármore 0,02 e o tita X 0,01.